Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita, e que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Queridos irmãos, muito boa noite. O filho do senhor Souza está lá atrás. Mais uma reunião de final de mês, né? Olha, já estamos ouvindo aquelas musiquinhas que eu falei que nós estaríamos brevemente ouvindo, que são as musiquinhas do Natal. Então já estão chegando, já estamos aí nas portas de mais um final de ano, mais uma virada, mais uma apreensão com relação ao que vai acontecer na nossa região, principalmente aqui em Friburgo, em relação às chuvas, né? Hoje eu até estranhei porque lá no meu bairro, ali no PLC, passou cedo um carro de som com uma voz assim, meio macabra, aquela voz do óleo de fígado de bacalhau, tocando uma música que é a do Fimatozan, não é? Acho que engraçado. É, a musiquinha parece que é do Fimatozan. Claro que 90% aqui não sabe o que é isso. Só os cabeça branca que já sabe. Fimatozan, lembra? Fimatozan, nananana. A música é de Fimatozan. Um remédio quando eu era garoto, criança. Meu pai era criança. E depois uma voz lúgubre. Uma voz, só faltou colocar a marcha fúnebre de Chopin para falar: atenção, moradores dessa região, procurem lugar seguro ou então ponto de apoio. O pessoal está tremendo dentro de casa, o pessoal está louco. Falta inabilidade, uma inabilidade que é popular, vulgar. Por que fazer isso? Uma música dessa e uma voz dessa, chamando um pessoal para ir para algum lugar que eles já normalmente nem sabem aonde. Ao invés de falar: olha pessoal, nós estamos com chuva intensa, observem nas suas casas os barrancos, o morro, se está escorrendo água, se tem algum sintoma de risco, aí vocês saiam. E uma música mais aberta. Por quê? Olha, já estamos traumatizados, a gente já não sabe o que é área de risco. Ninguém pode dizer. Eu estava aqui embaixo e falei assim: essa parte ali da avenida, essa parte da Alberto Braune aqui é de altíssimo risco. Aquele morro todo lá de trás pode descer e aterrar Alberto Braune. Hoje a gente sabe que isso é possível. Há 10 anos passados, 20, nós sabíamos que não. Ninguém imaginava isso. Cristina Ziede e coisas parecidas. Ninguém imaginava. Hoje nós sabemos que isso é possível. Pois muito bem, ainda falei para o Anjo assim: nós estamos aqui embaixo, aqui não tem, aqui é certo, aqui é seguro. Nada, porque onde a terra não desce, a água sobe. Então aqui a água sobe, aqui ou morre afogado ou morre atolado. Tem que ter, aliás, o pessoal está fracassado aqui hoje, eu fico contente com isso. Estão sendo sensatos. Nós temos avisado aqui que cada um faça o julgamento, cada um observe, não venham ao centro quando vocês sentirem que... Hoje, por exemplo, a turma lá do lado do PLC não vem, porque a seguir o que foi dito hoje lá de manhã, eles estão ainda roendo unha, comendo alerta, pipoca, né? Esperando o que vai acontecer. Não, Friburgo está em estado de alerta. Friburgo está... Mas vejam bem, é muito cômodo para as autoridades. Atenção, cuidado, todos tenham cuidado, a defensiva está avisando. Depois, nós avisamos. Porque o problema do ano passado, ou da tragédia anterior, foi que não foi avisado. Desse ano. Torturaram inclusive o chefe da Defesa Civil, o Robadei, porque não avisou. E ele, até hoje, em todo discurso que ele faz, toda reunião que ele vai, ele leva uns 15, 20 minutos para dizer que avisou. Tenta puxar, argumentar, é melhor ficar quieto deixa passar. Não avisou, acabou, aconteceu, fica quieto. Mas agora parece que a política é estar tranquilos, com a consciência limpa, porque avisaram. Depois, quando vier tirar os mortos e tal, bom, vocês sabiam, todo mundo foi avisado. Nós não temos culpa nenhuma. E não fizeram nada, na realidade. Eu disse nesse último programa de televisão: depois da tempestade vem a calmaria, né, Paulo? Vem a bonança, não. Depois da tempestade, fatalmente, vem a corrupção. Basicamente no Brasil. Depois da tempestade, a corrupção. É incrível. É incrível. É inacreditável. A gente ouve e não quer acreditar que as pessoas estejam roubando o dinheiro, desviando o dinheiro, que é para salvar os irmãos.
a sociedade, a solidariedade onde está. Nós passamos hoje na Rua Bonfim. Esse é um programa muito regional, aliás, muito cidadão, porque nós estamos gravados, isso vai para o YouTube, vai para o mundo inteiro, né? Mas nós estamos falando sobre ruas, sobre pessoas que são daqui de Friburgo. Mas hoje eu passei Rua Bonfim, que Marção conhece muito bem, né, Marção? Sofreu as consequências. Rua Bonfim está toda atolada, toda aterrada. Até hoje não parece que não tiraram uma pá de terra dali. Ali atrás do Bom Pastor, acabou. E botou em risco toda aquela região de cima, a rua e o restante de cima. Ponto. Eu caminho no Country Club. Todo dia eu vejo um quadro que me incomoda. Estão fazendo uma obra de milhões de reais por trás do Country Club, naquele morro, onde tem uma casa em cima e nada embaixo. É incrível. O dinheiro que estão gastando lá não está servindo para aliviar milhares de pessoas. Daria para socorrer milhares de pessoas. E não está sendo feito isso. Por que lá? Eu já passei isso para os políticos, já falei isso com engenheiros, alguns já me disseram mais ou menos por quê, não vou repetir aqui porque eu não tenho certeza, a informação não foi oficial, mas eu me incomodei muito com aquilo e me incomodo muito com aquilo. Certos lugares onde estão sendo gastos milhões de reais para socorrer, às vezes, em termos do geral, uma meia dúzia. E de pessoas até bem aquinhoadas, que têm condições. Então, por que eu estou falando sobre isso numa reunião religiosa, numa reunião espírita? Porque a doutrina espírita conhecida, compreendida, ela elimina pessoas que façam essas crueldades com os outros. Porque ela convence sobre a reencarnação, sobre as razões de nós estarmos no planeta, não sendo outra razão, senão a do próprio progresso, no rumo do bem. Por que no rumo do bem? Alguém poderia pensar, mas o progresso poderia ser no meio da corrupção. Não é, porque a corrupção causa o mal, causa o prejuízo aos semelhantes, ao indivíduo moralmente, aos semelhantes, moral e fisicamente, economicamente. Então isso não pode ser bom. Isso não pode ser considerado progresso. Isso é mal, isso é negativo. A própria natureza nunca dá mostras do negativo. Quando existe a destruição de um lado, ela está promovendo uma transformação para a renovação do outro. Esse é o processo da natureza, que não faz nada com o interesse em ganhar alguma coisa. Faz no processo das regras de Deus, das regras do progresso do átomo ao arcanjo. Todos os universos estão no processo de evolução para o intelecto, para a sabedoria, para a perfeição. Porque a perfeição é o comando. O intelecto perfeito é o comando. Deus é o intelecto supremo. E tudo, então, da criação tem que caminha para o intelecto, não supremo, porque supremo só tem o de Deus. Só tem o Criador. Mas o intelecto mais desenvolvido possível. O arcanjo, como dizem os Espíritos na resposta da questão 540. Então nós estamos falando isso aqui para mostrar a diferença entre o Espiritismo e a predominância religiosa do planeta. E a predominância religiosa planetária. A predominância religiosa planetária induz os indivíduos a se encostarem na salvação por um líder, por um missionário. Aqui no Ocidente, basicamente, Jesus. O Espiritismo não veio negar o conteúdo do cristianismo, da doutrina trazida por Jesus. A doutrina trazida por Jesus não é dele, Jesus, é de Deus. É de Deus. Ele foi um missionário de Deus. Assim como a doutrina codificada por Allan Kardec não é dele, é dos espíritos. Os espíritos são os intermediários entre Deus e nós. Os espíritos superiores trazem os ensinamentos superiores. Por isso, todo espírito superior sempre trouxe ensinamento que mostra o caminho do bem, o caminho da ética, o caminho da moral, o caminho da fraternidade, do amor ao próximo, como o caminho da perfeição, e não o da corrupção, o do desvio, do crime, da ambição, dos anseios, da vaidade, do orgulho. Isso é mal, isso é negativo. É contra isso que nós temos que lutar. Não somos perfeitos, nem sairemos desse mundo perfeitos, mas temos que sair melhores.
O aluno matriculado no primeiro grau não vai sair formado em medicina ao término do primeiro grau. Ele tem que fazer o segundo, ele tem que fazer o terceiro, depois ele tem que se pós-graduar, mestrar e etc. Na própria cidade, quando na cidade não tem, em outra cidade, quando a outra cidade não tem, em outro estado, quando outro estado não tem, em outro país. A história do universo é uma grande escola. Quando nós saímos daqui desse planeta, que ele não comportar mais a nossa capacitação por conta própria, por esforço próprio, por aprendizado próprio, nós vamos sair daqui para outros mundos. Como nós saímos de um país para o outro para estudar, para se aperfeiçoar, assim funciona todo o universo. Então, com essa doutrina, o Espiritismo convence aos indivíduos de que não vale a pena, é burrice ser corrupto, é estupidez ser egoísta, porque nós estamos trabalhando contra nós próprios. Por mais que nós estejamos ganhando o mundo, nós estamos perdendo a alma, a oportunidade da mudança. Porque, afinal de contas, daqui a 100 anos, onde vocês estarão? Todos no céu, né? Mas tem dúvida que não estarão aqui? Nem o pequenininho ali. Dificilmente ele vai estar aqui daqui a 100 anos. Então isso é uma realidade. Logo daqui a 100 anos, por mais tesouro que nós tenhamos aí amealhado, eles não prestarão mais para a gente, porque eles serão do mundo. E eles vão ficar no mundo. Então quem vai restar daqui a 100? Daqui a 200? Daqui a 500? Somos nós. E como nós vamos estar daqui a 500? Como nós tivermos feito por onde nós estarmos. Se nós ainda tivermos de olho grande, de vaidade, de orgulho, certamente nós devemos estar aqui encarnados em outros lugares, passando por dificuldades para quebrar, queimar o orgulho, a vaidade, mudar o egoísmo e incentivar a fraternidade através da simplicidade, da humildade. Então, o ensinamento da doutrina espírita nos convence de que nós não estamos para ganhar o mundo nessa encarnação. Nós estamos para cada vez mais nos conhecermos e vivermos no mundo sem nos apegarmos a ele, sem nos apegarmos a essas oferendas que ele tem demais de nos dar a oportunidade, pelo dinheiro, pela fama e o poder, nós dominarmos os outros, que é aquela praga que tem lá no nosso coração. Nós sermos superiores. Nós sermos superiores. Quando apareceu o carro com a trava eletrônica, com aquele fechamentozinho, e até hoje, ainda tem muita gente que usa isso, é a mesma teoria da arma. O sujeito com a arma, ele se sente poderoso, porque ele pode atingir longe dele quem ele queira. Nós sem arma, mas com o dispositivo da chave eletrônica, a gente sai do carro, depois o carro acende, apaga, pisca, dá uma buzinada. Às vezes uma velhinha que vai passando e fala: senhor, o senhor esqueceu o vidro aberto. Aí ele orgulhosamente vira e fala assim: não, é assim mesmo, ele vai fechar. Aí o vidro sobe automaticamente. Que poder! Que poder! Olha, isso quando apareceu pelas primeiras vezes, quando isso começou a funcionar, tinha gente que achava que tinha parte com o demônio. Tinha parte com o demônio. Mas como aquilo orgulha, eu sei. Aí abre. Chega num shopping, aquele estacionamento enorme, ele faz assim. Aí o carro lá dele. Aí ele vai lá. Que maravilha, que poder. Olha, isso da chave, da abertura do carro, se estende para tudo. Principalmente a autoridade no seu ambiente, onde você trabalha. Ninguém gosta de ser mandado, todo mundo gosta de mandar. Gosta de ser superior. Gosta de mandar. Eu já não falei aqui que o sujeito quer mandar no mundo. Não pode. Então ele quer mandar no país. Também não pode. Ele não é um Lula da vida, então não pode. Aí ele quer mandar, um Zé Disseu, não, coisas parecidas. O Paulo Maluf, coisas parecidas. Que o Espiritismo tem solução para isso. Então, ele não manda no país, no estado ele não manda, no município ele não consegue nem ser vereador, também não manda, aí ele, no condomínio do edifício, às vezes ele consegue. Ele é síndico. E ele é síndico, e em casa ele tem autoridade também de síndico, né? Mas ele também às vezes não consegue ser síndico. Então ele, dentro de casa, ele tem que mandar dentro de casa.
Mas dentro de casa ele às vezes também nem os filhos aceitam, nem a mulher aceita. Então, a saída, ele manda na empregada. A empregada. Isso quando a empregada também não reage, manda nele. Vou contar de novo o caso da nossa empregada, né? Eu estou passando um pano no carro, assim, no sábado e tal. A empregada saiu de lá, uma empregada até nova em casa, né? Saiu de lá, chegou lá, me apanhou o pano da mão assim, falou, o pano para limpar carro é esse aqui. Passou a mão no pano. Eu fiquei olhando, ela voltou, eu fiquei com aquele pano na mão, olhando para ela, então esse é de passar no carro, aí passei a passar aquele no carro. Então, quando o cara não consegue mandar na empregada, ele vai mandar no cachorro, pro canil, e o cachorro vai. Que se não for, apanha. Se não for, ele bate o cachorro. Se não for, apanha. Agora, se o cachorro reage e rosna para ele, aí é um caso psiquiátrico, aí é um caso complexo. Aí já é um caso perdido, difícil. Eu disse para vocês a tese planetária do mal. Isso, de cima para baixo, ou de baixo para cima, é o problema da sociedade humana. Todos querem mandar. Todos querem ser ricos. Todos querem ser poderosos. Todos querem ser bem-sucedidos. Mas mergulhado no mundo, as pessoas têm muito, nós, espíritos ainda inferiores, temos muita dificuldade de entender que não é dessa forma. É como você explicar para a criança que ela não deva fazer certas coisas, que ela vai brigar, vai ficar zangada, vai chorar, vai espernear, mas que realmente quando ela estiver adulta, ela vai entender que aquilo realmente é que deveria ser evitado, aquilo que ela fazia quando criança. Os adolescentes levam a vida contestando aquilo que eles vão defender mais tarde. Nós todos que passamos pela adolescência, fazíamos aquilo tudo que queríamos que fosse o mundo, mas que depois nós vamos ver que não era para ser daquela forma, que não é para ser daquela maneira. Então nós no mundo, pela nossa inferioridade, temos toda essa oferenda do mundo de nos dar recursos para nós termos fama, dinheiro e poder. Estuda, mas estuda para quê? A informação geral estuda para você ganhar dinheiro. Você tem que ser bem-sucedido. E para você ser bem-sucedido, você tem que estudar. Para ser o quê? Aquilo que está dando mais dinheiro. Geologia, que há algum tempo atrás ninguém queria saber, é um curso procuradíssimo hoje. Oceanografia, que há algum tempo atrás só alienado queria ser oceanógrafo, já custou, andou até estimulando muito isso, né? Oceanografia, mas ninguém queria oceanografia para trabalhar onde? Para ganhar quanto? Agora, engenheiro todo mundo quer ser, que a Petrobras, o pré-sal, aí o fomento da tecnologia de exploração do mar, principalmente do petróleo, está assim, precisando de gente. Então, continuam os espíritos reencarnando aqui e sendo envolvidos pelo oba-oba, pelo vamos nós, vamos todo mundo. E a gente vai perdendo tempo, cara. Se nós largarmos isso para lá, se nós começarmos a despertar para o que interessa, que somos nós, como é que você está por dentro? Como é que nós estamos por dentro? Nós estamos insatisfeitos, por quê? Porque nós não temos. O que nós não temos? Nós temos tudo. Nós enxergamos, falamos, andamos, ouvimos. Uma pessoa que não ouve, por exemplo, ou que não enxerga, ela leva uma vida inteira fazendo tudo que for preciso para ela vir a enxergar. Seria o maior objetivo da vida dela, da existência dela, ela enxergar. Olha, nós enxergamos, falamos, ouvimos, andamos, e ainda ficamos insatisfeitos. Por quê? Tem um ditado que diz que uma situação nunca está tão ruim que não possa piorar. Então as pessoas que reclamam deviam pensar sempre nisso. Isso ainda pode piorar. E reage para resolver o problema. O Espiritismo, com essa doutrina, vejam como educa anticorrupção. Enquanto as religiões demais que estão por aí relaxam com relação a isso. Estava conversando com a Maguia Linda agora. O Espiritismo é uma minoria, 1% da população no Brasil é espírita. Ou nem isso. No duro, né? Espírita é quem conhece o Livro dos Espíritos.
Quem não conhece não pode se dizer espírita. Mas o espírita, no máximo 1%. 99%, 99,5% não é espírita. Então a culpa do Brasil ser assim não é do espiritismo. A culpa do mundo ser assim não é do espiritismo. É das religiões predominantes. Porque quem tem a incumbência de transmitir conceitos morais para as pessoas são as religiões. São as religiões. Eu uma vez fui a uma conferência que a expositora, ela disse assim: faliu a escola, faliu a família, faliu a escola, faliu a religião. Eu inverto a ordem, fale a religião é falida. Porque a religião é falida, o resto vai atrás. Porque quando a criança nasce já vai ser batizada, quando a pessoa casa já vai para o culto religioso, vai casar no culto religioso. A religião, ela faz a base, a estrutura. Todo mundo é corrupto, todo mundo, 99%, 90%, 99%, porque 1% da humanidade são 70 milhões de pessoas, é muita gente. Então os 99% são corruptos, porque as religiões dão respaldo a isso, as religiões predominantes, com a salvação. Salvação coisíssima nenhuma. A reencarnação é o processo da salvação de cada um, da própria ignorância, da própria inferioridade. Salvação é em relação à própria inferioridade, não é em relação a alguma coisa que venha te destruir, não. Salvação é em relação à própria inferioridade. Nós nos salvamos à medida que nós vamos nos educando, nos esclarecendo e saindo daquele marasmo ou daquela nebulosidade, daquela escuridão em que nós nos encontrávamos, pensando que o errado era o certo, pensando que o corrupto era o sucesso. Então, salvar-se é livrar-se das inferioridades. Enquanto a predominância religiosa planetária é de que a salvação está na crença, na fé. As religiões apregou, eu mostrei no programa de televisão, a oração dos corruptos, feitas lá naquele escândalo do Arruda, em Brasília, quando ele foi caçado, foi pego roubando lá, recebendo dinheiro de propina, dinheiro desviado do governo. Eu mostrei a oração que eles fizeram, e que foi também gravada, eu botei no meu programa, inseri no programa, através do vídeo, a oração que eles fizeram depois de partilhar o dinheiro, botar dinheiro na cueca, na meia, nos bolsos, nas bolsas, na blusa e se encherem, eles fizeram uma oração pedindo a Jesus que afastasse deles os perseguidores. Os perseguidores eram a justiça, era a Polícia Federal. Os perseguidores eram os homens de bem que querem acabar com isso. Eu mostrei isso lá, uma oração dizendo que o sangue de Jesus tinha poder e que eles tinham certeza que a causa deles seria bem sucedida e que em nome do Senhor, está lá oração desse tipo. Por quê? É a informação distorcida. Todos nós vamos pagar pelos nossos erros. Isso é justo ou é injusto? Isso é justo. Qual é a outra saída para isso? Nós nos arrependermos? Sim, é o primeiro passo da transformação, o arrependimento. Para dali para frente nós não errarmos mais. Mas tudo que foi para trás cometido de errado, danificado pela nossa ação no mal, tem que ser corrigido. Olha a doutrina espírita como ensina. Olha a doutrina espírita como tem conteúdo para mudar o panorama do planeta. Por que não é aceito? Jesus foi aceito? Jesus foi aceito? Os 10 mandamentos foram aceitos? Não, porque não há interesse. Não há interesse pelo osquindô, deixa para lá. Fumar faz mal, mas osquindô, não estou sentindo nada, e continua fumando, fuma. No final de 40 anos fumando, o pulmão, viram como é que o Drauzio Varela mostrou? Como é que fica o pulmão? O pulmão vira um fígado de terceira, já nesse açougue pendurado no Nordeste, aquele fígado preto. O pulmão, né? As vias respiratórias, beber faz mal, depois eu paro, amanhã eu paro, igual segunda-feira eu começo a dieta, e é assim, a gente vai empurrando, nós não queremos saber de muita informação que nos comprometa, é a tese planetária, mas por quê? São todos tão cruéis assim, está tudo perdido? Não, nós somos primários, nós temos que passar por isso, porque isso é consequência do processo, ninguém sofre em consequência do processo, sofre em consequência do erro, em consequência do desvio de comportamento. Pode errar à vontade, pode corromper à vontade,
Mas não se iluda de que Jesus vai te resolver o problema. Não vai. O próprio Pai Nosso tem um sintoma claro disso. Quando perguntaram, mas mestre, como falar com Deus? Como orar? Ele fez o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no espaço, em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pelo trabalho, pelo esforço. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Lavou as mãos. Lavou as mãos, deu a fórmula. Resolva com Deus. Vai ser perdoado na medida que você perdoar. Você está perdoando? Bom, mas também, olha fulano, olha cicrano, olha meu inimigo e tal. Aquilo não presta. Aquilo não... Ah, sim, bom, muito bem, conviva com ele. Continue aí, até aprender a perdoar aos seus ofensores, a ser perdoado à medida que perdoar aqueles que os tenham ofendido. Lavou as mãos ou não lavou? Então ele vai salvar quem simplesmente chega na hora da morte. Por que um corrupto com 30 anos vai deixar de ser corrupto à luz de uma única vida e da salvação por Jesus? Por que o corrupto vai deixar de ser corrupto com 30 aninhos? Quando ele está na fase máxima de ganhar mais e mais e fazer fortunas e fortunas e ter aviões, carrões, mansões, comprar ilhas e etc. Por que ele vai parar? No final da vida, quando ele tiver tempo, dinheiro e não tiver mais vontade, que são 3 fases da vida. Você tem vontade, tem tempo e não tem dinheiro. Segunda fase, você tem vontade, tem dinheiro e não tem tempo. Terceira fase, você tem dinheiro, tem tempo e não tem vontade. Acabou. Quando chegar na terceira fase, que ele vai ter dinheiro, vai ter tempo e não vai ter vontade, se abraça com o evangelho, vai para a igreja e pensa que ao morrer está limpinho, sentado ao lado direito ou no colo de Deus. Não é assim. O Espiritismo abre isso, abre o leque para a inteligência, raciocinar sobre isso. Vejam, é justo ser punido pelo próprio erro, não? Claro que sim. Uma mãe iria para a cadeia em lugar do filho se a legislação permitisse. Com certeza, a mãe iria para a cadeia em lugar do filho, para o filho ficar livre, para ele ter a oportunidade de lutar, de se corrigir inclusive. Não que a mãe estivesse mal intencionada, mas uma mãe iria para a cadeia em lugar do traficante. A mãe do traficante iria pagar a pena por ele. Mas a própria lei humana não permite. Quem tem que pagar é ele. O criminoso paga pelo crime e não a mãe do criminoso. Como Deus inverteria essa ordem se humanamente ela é tão justa, ela é tão certa? Não poderia Jesus pagar por nós? Como? Qual a justificativa? Qual a ginástica intelectual que faria alguém aceitar uma coisa insensata dessa? Se nós na terra não aceitamos que a mãe pague pelo filho, como Deus iria estabelecer esse critério? E vejam bem, lida-se com Deus como se Deus fosse Deus da terra e não Deus do universo. Deus é Senhor dos universos. Então nós não podemos fazer um Deus pior do que nós, porque se a nossa legislação não permite que o inocente pague pelo pecador, Deus jamais criaria como estrutura das suas regras Jesus morrer pelos nossos pecados. Então vejam, isso tem que ser confrontado, analisado, para a gente ter opção, para a gente saber realmente o que fazer. É o que eu digo, nós temos que ter segurança no que nós acreditamos, na nossa fé, é a fé raciocinada. Nós não podemos achar que está tudo bem, vamos para lá, porque lá tem 2 milhões de adeptos, não vamos para lá, que se tiver todo mundo errado, a gente fica com todo mundo errado. Não entra nessa. Quando a maioria da turma, como eu digo sempre aqui, quando a maioria da turma for reprovada, os bons alunos saem fora disso. Eles vão ser reprovados por conta deles, vamos passar nós. Então nós estamos numa escola em que nós viemos aqui, e a doutrina espírita explica para a gente, que nós viemos aqui para passar de série, para ser vencedor em espírito, vencedor em alma, em consciência, em conteúdo. Quem busca felicidade através do dinheiro vai se decepcionar. Quem busca felicidade através do poder, da fama, vai se decepcionar. Sabem quanto a autora de Harry Potter já vendeu em livros?
mais de 400 milhões de exemplares da série Harry Potter. Mais de 400 milhões de exemplares. Sabe quantos Paulo Coelho, Paulo Cordeiro era nosso cidadão friburguense, ex-cidadão, porque faleceu, já desencarnou. Mas sabe quanto Paulo Coelho já vendeu? Que é um dos best-sellers do mundo, Estados Unidos, inclusive, em primeiro lugar, em venda de livro. 100 milhões. Para você ter uma ideia de quanto a autora de Harry Potter vendeu. 400 milhões. Os jovens, né? É. Sabe como é que é a autora de Harry Potter? Que eu não lembro o nome dela agora. Por isso que eu ainda não falei. Sabe que o problema que ela está passando agora? De depressão, de insatisfação, de tristeza. Ela não suporta mais o status que ela conseguiu, o poder, a fama que ela conquistou. Ela não consegue mais conviver com isso. Ana Maria Braga mostrou uma reportagem a respeito, a propósito do Paulo Coelho agora, essa semana. O Paulo Coelho também já espertamente saiu fora desse ambiente de fama, poder, até porque Paulo Coelho sabe lidar bem com isso, porque ele foi amigo de Raul Seixas, eles conviveram juntos, eles botaram a mochila nas costas e saíram pelo mundo, ia para a Europa sem dinheiro nenhum no bolso, ia para o interior do Brasil, atravessava as fronteiras e dormia na rua, dormia no chão. Então, ele tem uma grande experiência de vida, não é? Então, ele não tem muito problema, eu acho, de conviver com riqueza. Mas ele já se afastou disso. Não faz mais noites de autógrafo. Saiu, foi morar na Suíça, porque ele não pode morar em lugar mais ou menos assim como Brasil e países equivalentes, porque o assédio, ele não tem paz, não vive, não consegue viver. Então a felicidade, vejam, ela não está no dinheiro, ela não está na fama e no poder, ao contrário. Ela está na simplicidade, na humildade. Ninguém consegue ser feliz sem ser simples e humilde. Escrevam isso aí. Felicidade sem simplicidade e humildade é como você querer feijoada sem feijão. Não existe feijoada sem feijão. No Nordeste tem maniçoba, né? Maniçoba é uma feijoada que ao invés de feijão tem folha de mandioca. Não é? Tem todos os ingredientes da feijoada, mas na hora do feijão eles botam lá tal folha de mandioca. E ainda é folha venenosa, que só eles sabem fazer. Se a gente for fazer, morre. Ela tem uma toxina que tem que ser muito bem feita. Então, eu só conheço sem feijão. Uma coisa que parece com feijoada e não tem feijão é a maniçoba. E você comeu. E eu comi e não morri. Né? Aliás, naquela época eu era mais gordo e eu fui a um congresso lá que eles fecharam uma praça e puseram todas as comidas típicas ao nosso alcance. Eu comi todas elas, eu fui passando de barraca em barraca. Mas depois o ônibus teve que passar no hotel comigo e com mais os outros colegas, que estava todo mundo extremamente passando mal. O que nós queríamos era urgentemente ir para o hotel e ficar no hotel internado. Né? Mas maniçoba é um tipo de uma feijoada sem feijão. A única coisa que eu conheço, e eu acho que vocês não vão conhecer, felicidade sem humildade não existe. Felicidade sem simplicidade não existe. E o rico pode ser simples e humilde. Eu conheço vários e conheci vários, e vocês certamente devem conhecer. Ricos que são simples e humildes, que são fraternos, que são benfeitores. Friburgo nós temos vários. Família Guinle, que veio para Friburgo nos primórdios, aqui do Eduardo Guinle para o César Guinle para cá, foram exemplos de altruísmo, exemplos de... Quando não existia BNH, nem ideia de BNH, o César Guinle já fazia em Friburgo casas populares para os empregados pagarem 5% dos seus salários. Então, como uma série de outros, Chico Faria, uma porção de gente boa, que dava exemplo de riqueza, simplicidade, humildade e solidariedade. Esses são os vencedores na riqueza. Esses são os vencedores na riqueza. Quando Jesus disse que ser rico é muito perigoso, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar, ele quis dizer dessa dificuldade que eu estou mostrando aqui. Quando a gente vem para cá, os atrativos disso aqui, para nós, para nos prender, para dar vazão ao que nós somos de inferior, são enormes. É por isso que nós estamos aqui, para vencer aqui. Então Jesus disse isso difícil, mas não disse impossível. E nós temos muitos exemplos de ricos que são simples, humildes e benfeitores. E temos uns exemplos muito mais abundantes de pobres, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, metidos de besta, como diz nossa neta, metidos de besta, e uma série de outras coisas que não servem. Eles são pobres.
Tanto que aquela classificação, fulano é humilde. Está querendo dizer que ele é pobre, mas ele pode não ser humilde. Minha filha namora um rapaz, é de família humilde. Não é de família humilde. Ele é de família pobre. Humilde é outra coisa. Humilde é outra coisa. Que seja humilde, ótimo. Aliás, nós quando reencarnamos em situações sociais deficitárias, de dificuldades, nós reencarnamos naqueles meios para nós convivermos com aquilo e desenvolvermos a humildade, desenvolvermos a simplicidade. Eu no início comecei falando sobre a tragédia e a corrupção. E agora para as perguntas eu quero fechar. Eu quero fechar mostrando o seguinte: se nós conhecermos o Espiritismo, nós vamos ver que ele tem a solução. Existe um autor chamado Hans Roser, que ele tem um livro chamado A Verdade sobre a Reencarnação, em que outras coisas, às vezes ele tangencia a doutrina espírita, às vezes fala, é bom falar independente. Eu gosto de ler quem é independente para falar sobre as teses que o Espiritismo defende. Cientista, o bom é cientista ateu. O cientista deve ser ateu, porque o cientista religioso complica. O cientista deve ser ateu, porque como ateu ele só vai crer naquilo que ele conseguir desenvolver. Então ele vai chegar à verdade da natureza, que consequentemente é a verdade de Deus. O cientista ateu é o que está mais próximo de entender Deus, da mecânica da natureza. A mecânica da natureza é a mecânica de Deus, é a regra de Deus. Então a ciência descobre Deus, enquanto a religião às vezes boicota Deus, fecha. Você encasquetou ali, é o que diz o livro. Não, e o Espiritismo não diz isso, não é o que diz o livro. Aqui está a verdade que os Espíritos ditaram, mas aberta para ser contestada e discutida. É como eu estou apresentando a doutrina espírita, e vocês confrontem com o que tem por aí em outras doutrinas. Se acharem alguma delas interessantes, que esclareça melhor, não percam tempo, não voltem mais aqui, fiquem lá. Porque lá vocês conseguirão muitas vezes se encontrar mais fácil do que aqui. Mas, quando o que nós estamos passando para vocês é essa visão, essa panorâmica de que a doutrina espírita, sendo conhecida, ela tem recursos para mudar o comportamento da humanidade. Não fiquemos esperando o cargo de missionários para salvar o mundo. Isso não vai acontecer. Jesus não veio e não resolveu o problema. Gandhi veio e não resolveu o problema. Maomé não resolveu o problema. O problema do planeta, ele é pontual em termos de solução. Tem muita gente do lado de cá se saindo bem, tem muita gente do lado de cá se saindo bem, tem outros por aqui se saindo bem, e uma grande maioria nisso tudo saindo mal. Os que estão se saindo mal vão retornar e passar pelos processos semelhantes ou piores, para serem tocados, para serem purificados. Os que estão melhorando, vão melhorando também em posições no próprio planeta, até que adquirem condições de saírem deste para planetas melhores. Essa é a regra. Essa é a doutrina. Entendendo dessa forma, não só a gente está enaltecendo Deus como um Deus justo e igual para todos, as diferenças estão por conta de cada um, do processo de cada um se corrigir, de cada um se acertar com a vida, e o aperfeiçoamento aberto para todos. Isso faz um consenso de progresso e de fraternidade. O resto, o da salvação pelas religiões ou pela fé, causam o que a gente já conhece, é o processo que está aí. Eu digo, nenhuma escola mantém o processo educacional, pedagógico que aplica, se ao final do ano 90% dos seus alunos estão se dando mal. O processo está errado, não é dos alunos, é do processo de ensino. Então não se insiste numa metodologia cujos resultados lá na frente são negativos. E eu me dou o direito de perguntar, quais os resultados que as religiões estão provocando no mundo? Quais? Negativos. Negativos. Quando eu disse que eu fui ao congresso, que a mulher falou que faliu a religião, a escola e faliu o telefone celular, é um teste, está escrito lá fora, desligue, mas a gente às vezes esquece. A gente às vezes esquece. Isso não é problema não. Se alguém esquecer de tocar, não se fica canho. Não se envergonhe, isso é natural. Hipocrisia e mau comportamento
É todo mundo. Oh. Não é porque foi ela, não. Às vezes acontece até com o meu. Às vezes acontece com alguém aí, em algum lugar. Isso é natural. Alguém chegou atrasado, por quê? Porque não pôde chegar cedo. Qual é o problema? Nós temos que ser naturais. Nós temos que viver em harmonia, não uma harmonia fantasiosa e programada. Dentro do centro todo mundo é santo. Lá fora todo mundo é o que quer. Não. Nós temos que ser normais. Esse também é um critério da aplicação e do funcionamento da doutrina espírita em nós. Nós não temos que aqui ter cara de santo. E lá fora nós temos coisas... Eu já estou respondendo essas perguntas. Mas aqui, essa daqui é importante. Posso? Pode, mas eu tinha que encerrar só a conclusão que eu agora esqueci por causa do celular. Então, agora você encerra com essa daqui. Você vai voltar lá. Olha só. Como os espíritas devem encarar as tragédias como ocorreu aqui em Friburgo? Você vai arrematar. Tá bem. Como prova, como teste, os espíritos respondem lá no livro dos espíritos. Qual a causa das tragédias? Eles respondem: fazer um avanço para a humanidade, provocar um empurrão na mudança das pessoas. Aí Kardec espertamente pergunta a seguir: mas Deus não tem outras maneiras, não tem meios melhores, sem que fosse tragédia, para fazer o pessoal avançar? Eles respondem: sim, claro, tem, e os aplica. Sempre. Vocês estão sempre tendo a oportunidade de avançar sem precisar de tragédia. Mas vejam como uma tragédia funciona. Olha, a tragédia da região serrana, vamos voltar a ela, está provocando esperteza do eleitor, do cidadão, está provocando participação mais ativa. Opa, peraí, se o dinheiro é para aplicar na sociedade e eles estão desviando, vamos embargar isso, vamos criar problema. Ministério Público em cima deles. Hoje todo mundo sabe disso. Antigamente ninguém sabia. Ninguém deixa para lá, isso era o coronel que mandou votar. Aí eu votei porque o patrão mandou votar. Hoje o povão está se sentindo, está debaixo das pedras, está debaixo do barranco. E o dinheiro? Peraí, doutor, e o dinheiro para resolver não veio? Onde vocês puseram? Vejam o efeito positivo. O efeito positivo da solidariedade, da fraternidade. Todas as pessoas hoje, com um grito aqui ou ali, todo mundo corre para socorrer. Desenvolveu o sentimento de fraternidade, com certeza, de participação social. Então isso é progresso, vejam se não. Se não tivesse acontecido essa tragédia do dia 11 de janeiro aqui, começou 11, 12 de janeiro aqui em Friburgo, a cidade estaria bem pior. Bem pior. Ainda que aparentemente estivesse caminhando agora para o Natal todo iluminado e todo florido. Mas isso seria casca. Isso seria casca. Eu garanto para vocês que esse Natal agora, em termos de sentimento, em termos de ser humano, o Natal de Friburgo é melhor. As pessoas estão preocupadas com o semelhante, preocupadas com o vizinho, preocupadas com os parentes, preocupadas com tudo. Com a administração. Quem serão nossos governantes da próxima etapa? Nossos vereadores. Qual a função do próprio promotor, que tem que agir, que tem que fiscalizar, da Câmara, que tem que fiscalizar? Vejam se isso não é progresso. O sintoma é de progresso. O sintoma é de progresso. Eu lembro, nós temos um sítio aqui no Campo do Coelho, em que vizinhos que eram inimigos mortais de outros vizinhos, no dia da tragédia, os inimigos de cima foi quem abrigaram esses inimigos de baixo que tinham morrido, perdido, inclusive entes queridos ali na tragédia, foram se socorrer com os inimigos de lá, que são amigos hoje. Nós estávamos conversando com um deles, quando o outro inimigo passou, foi lá entre nós e cumprimentou todos, inclusive eles, os ex-inimigos. Acabou, né? Acabou a inimizade, os ex-inimigos. Então, olha o efeito positivo. Vê lá se a resposta dos espíritos não está certa. Os recursos para mudar sem tragédia nós temos aqui, ó. Estamos tendo agora. Estamos pensando, estudando, analisando antes de acontecer. Nós estamos nos educando, nos preparando, nos fortalecendo emocionalmente, inclusive. Então as tragédias têm realmente efeitos positivos. A Fukushima no Japão deu um grande exemplo para a humanidade de educação, de moralidade. Os catadores dos restos do tsunami no Japão, eles arrecadaram 45 milhões de dólares em pertences, dinheiro, joias e outros valores que eles acharam nos escombros
e foram todos eles separados e entregues aos seus donos. O governo de Fukushima, a prefeitura de Fukushima, devolveu à Cruz Vermelha Internacional 85 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque eles calcularam, em princípio, errado o número de necessitados e a Cruz Vermelha liberou verba além do que era para ter liberado. Eles devolveram 85 milhões de dólares para a Cruz Vermelha. Que é isso? Isso não é bonito? Isso não é bonito? Claro que é. E nós podemos fazer isso. Não nos enclausurando em templos para fazer congregações dos salvos, mas nós sendo nós lá fora, onde quer que nós estejamos, agindo com essas informações que são sensatas. E nós podemos confiar, porque elas passam pelo crivo da nossa razão, do nosso julgamento e do nosso bom senso. Elas são aprovadas nesse crivo. Então nós estamos tranquilos. Os efeitos da tragédia estão aí positivos. É possível uma avó reencarnar como própria neta 2 meses após desencarnar? Não. Por quê? Porque para que alguém nasça, para que alguém venha ao mundo, ele precisa da concepção e de 9 meses de gestação. Ou 7, quando prematuro, não importa. Mas a reencarnação começa na concepção. Da concepção para frente, tem que ter no mínimo aquele período necessário para o nascimento. Então, se uma pessoa desencarna, com 2 meses depois nasce qualquer criança, jamais poderá ser aquela que desencarnou. Porque quando há a concepção, já há ali o comprometimento. Naquele momento da concepção, a conexão do espírito está feita ali. É feita na hora da concepção. Então, dali para frente, aquele feto, aquele embrião que vai se desenvolver, já está comprometido com aquele espírito que vai assumir aquele compromisso ali. Tá? Um gêmeo que morre ao nascer pode vir a ser filho da própria irmã gêmea? Aí pode. Claro que pode. Porque a irmã gêmea só vai ter um filho depois de 12, 15, 17, 20 anos. Eu digo 12 porque agora a gente está vendo, o Globo Repórter mostrou agora, o repórter, 11 anos, meninas grávidas, né? Mas pode. Então pode porque quando essa bebezinha que nasceu com o irmãozinho gêmeo que morreu no parto, ou dias depois, o compromisso que eles tinham que às vezes manter juntos, eles vão pegar lá na frente. Elazinha vai continuar, ou ele, e lá na frente, quando ela for mãe ou ele for pai, aquele espírito que estava junto ali pode ir lá reencarnar. E eles assumirem juntos novamente um trabalho dali para frente. Pode também acontecer o contrário, ele reencarna e venha a ser marido dela. Ou venha a ser esposa, se for o contrário, né, Magui? Tem muitos romances aí a respeito disso, não tem? Então pode ser sim, isso é bonito. Bonito e perfeito. Isso mostra como pessoas que se amam se encontram e como pessoas que se odeiam são colocadas juntas. Aí elas são colocadas juntas. Para quê? Para se acertarem. Para se acertarem. Tem casais que se amam loucamente e tem casais que se odeiam loucamente. Bem, mas os que se odeiam, qual a solução? Vão ficar até que um mate o outro? Não. O próprio bom senso e a lei determinam o seguinte: separem-se, divorciem-se. É o civilizado, claro. Não dá certo, não deu certo. Aquela história de que ninguém separa o que Deus juntou, você pergunta, mas Deus juntou esse camarada com essa moça que não dá nada certo, não tem nada a ver. Deus não junta coisa errada, não é? Então essa junção foi acidental, foi por uma série de problemas. Tudo sempre traz proveito. Tudo sempre é uma escola na vida, no universo. Lembra no sexta-feira, quem veio, eu falei sobre isso sexta-feira, com uma palestra até interessante. Eu mesmo gostei, depois eu vou assistir, porque eu aprendo com as minhas palestras. Eu aprendo, quando falo aqui, eu falo, às vezes, eu não pensei no que eu estou falando. Eu estou falando no tema, eu sei o tema. Agora, o que eu vou falar, eu não consigo falar de novo, outra vez, igual. Então, eu fiz uma abordagem muito interessante na sexta-feira, falando sobre o aprendizado interativo que nós temos com a natureza, com tudo, com tudo.
Eu entornei o copo na sexta-feira, o copo estava aqui, eu bati, ele entornou. Eu falei, por que eu entornei? Aproveitei o copo, um tema excelente. Por que eu entornei a água? Porque eu estou falando. E por que eu estou falando? Eu preciso de água. Para beber água, o copo estava aqui. Eu entornei porque eu bati nele. Mas por que eu bati nele? Porque eu estou falando. O que eu estou falando? O que vocês estão ouvindo? E o que vocês estão ouvindo? Vieram aqui para ouvir uma doutrina, um conjunto de informações úteis para vocês, para mim, para nós todos analisarmos. Então vejam como tudo tem uma lógica, tem um aproveitamento, tudo tem uma razão de aprendizado. Porque quando o copo virou aqui, o Luiz imediatamente saiu dali, veio aqui, pegou um pano, veio aqui, enxugou, eu continuei falando e tudo continuou funcionando numa harmonia em que tudo está sendo aproveitado para tudo. Para um desempenhar uma função, para outro falar, para vocês ouvirem, para nós analisarmos, aceitarmos ou não. É uma interação que eu tenho estudado também, falado sobre a diversidade que nos ensina de todas as formas. Por que isso aqui é azul? Nós sabemos por quê. Eu até passei num lugar que eu sou meio apaixonado por globo terrestre. Eu passei, por isso que eu vou reencarnar muitas vezes aqui, Magui, que eu sou apaixonado pelo globo terrestre. Eu passei e vi um globo, mas ele era café com leite. Amarelado, né? Café com leite. Eu entrei e contestei. Falei, peraí, o globo não é para 2/3 do planeta não é água, água não é azul, o mar não é azulado, então está errado. A moça falou, realmente está errado. Aí eu ainda vi um outro erro, sabe qual? O planeta estava lá de cabeça para baixo, a América do Sul estava com a ponta para cima. Aí eu falei, e está de cabeça para baixo. A mulher tirou o globo da vitrine. Aí essa semana passada eu passei lá e comprei um azul. Bonito, menor do que esse, mas bonito também. Aí comprei para o meu escritório, que eu não tinha. Eu tenho um de vidro que eu ganhei do Marção. Lembra, Marção? Você me deu um globinho de vidro assim, dá na minha mesa. Aí eu fui, comprei, levei para o escritório. Mas por que você sabe que é azul? Porque você tem uma informação. Essa informação vem de onde? Da sua visão, da sua possibilidade de captar as coisas que você vê e conhece. Olha, isso é sabedoria, isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Então, tudo que nos cerca, a qualquer momento, a qualquer segundo, está nos ensinando. Por que eu sabia que a América estava de cabeça para baixo? Um índio olhando o globo, ele poderia não saber. Ele poderia não saber. Ele podia achar, por quê? Ele pode achar que isso era uma bola. Um índio, escutando aqui o barulho que nós estamos escutando lá da rua, ele não vai saber que barulho é esse. Se ele foi trazido da floresta, da selva amazônica e colocado aqui pela primeira vez, ele não sabe o que é isso. Nós aqui sabemos. Passou uma moto. Esse é automóvel. Se for mal, isso é caminhão. Nós não só sabemos, ouvimos o barulho, como nós identificamos. Por que nós identificamos o barulho? Porque nós conhecemos o processo. Por que nós conhecemos? Porque nós estamos aprendendo. Nós estamos somando informações e catalogando essas informações no nosso ser. Porém, se o índio te pegar e levar lá para a tribo dele, te colocar na beira do rio, ele vai mostrar o rio e vai falar, ali tem piranha, ali tem pirarucu, olha lá, aquilo ali é um tucunaré. Ele vai te dizer não só que o peixe que tem, como aonde estão os peixes que ele vai te falar, aonde estão. Ele vai, isso é o canto de um pica-pau. E qual o pica-pau? Ele vai dizer qual. Olha, isso é um tucano. Caiu uma folha do jequitibá. Ele sabe até a árvore que a folha caiu. Sabe tudo. Lá é aprendizado. Como nós, aprendizado. O odor, o ar, a luz, é aprendizado. E eu disse sexta-feira, quando vocês saírem daqui, vocês vão sair bobamente, olhando para cima e atravessar o asfalto, olhando para cima, serem atropelados. Nunca. Por quê? Porque vocês sabem, nós aprendemos. Tivemos uma aula aqui de atropelamento, de travessia de estrada, de rua? Não. Mas vocês sabem, é cultura, é sabedoria. Observem, chega em casa, o chinelo não está no lugar. Que deu o chinelo, causa uma desgraça, uma confusão, briga com todo mundo, que o chinelo você tinha deixado ali. Depois você lembra que esqueceu, não botou o chinelo ali, hoje você saiu às pressas, deixou o chinelo no banheiro. Você foi o culpado de tudo, causou uma desarmonia geral. Isso é aprendizado do que se deve fazer ou do que não se deve fazer. Então vejam, vocês não precisam ficar vindo ao centro, esperando vir ao centro para aprender.
Aprendam na vida, no dia a dia. Quando alguém te dá uma fechada no carro, é desagradável, é um negócio que me incomoda muito. Eu ainda consigo, é uma coisa que eu estou estudando, que eu estou me dedicando a não me irritar no trânsito, né? Eu estou me dedicando. Mas é aí que você está aprendendo. Na doutrina, no centro, a gente exercita esse conhecimento. Lá fora, a gente exercita na prática. Ninguém precisa vir ao centro para ser salvo. Ao centro para resolver, não. Você vai resolver na sua vida. Olha que ensinamento, que doutrina que ensina. Os católicos, se estiverem fazendo isso, estão indo muito bem. Os protestantes, os ateus, o que se tem que fazer é a prática. Nós estamos tendo as informações. Se elas são boas, são convincentes, elas nos dão mais força e segurança para nós fazermos. Agora, os nossos outros irmãos podem estar também fazendo, mesmo não tendo essas informações, mas têm a consciência de que devam fazer. Não vejo como é interessante. O aprendizado é micrométrico, é constante, é permanente em todos os setores da vida, em todos os momentos da vida. Né? Acabou. Acabou? Acabou. A hora ou as perguntas? A hora. Ah, não, mas as perguntas eu esgotei porque eu já sabia. Exatamente. Porque foram as de sexta-feira que nós demos uma geral. E façam isso, continuem estudando. Não pensem que já leram o livro dos Espíritos 10 vezes, então não precisa ler mais não. Estudar isso aqui sempre. Eu quando vou para a pergunta número 1, que é Deus, eu penso, eu leio, eu penso, eu encosto a cabeça na cadeira de balanço. Como bom velho eu durmo. Depois eu acordo, eu estava pensando sobre Deus. Por que Deus me criou se eu não pedir? Já tiveram a coragem de perguntar isso? Por que Deus me criou se eu não pedir? Por que eu sofro tanto sem ter pedido para Ele me criar, dado autorização para Ele permitir que eu sofra tanto? Por que Deus, sendo todo-poderoso, não cria um mais poderoso que Ele? Se Ele é todo-poderoso, Ele poderia criar um mais poderoso. Mas se Ele criasse um mais poderoso, Ele deixaria de ser todo-poderoso, porque o outro é que seria. Aí eu penso, são congressos, é filosofia, é teologia, que todos vocês são filósofos e teólogos. Por que vocês não podem perguntar? Perguntem, não deixa por conta da religião não, deixa por conta de Kardec não. Perguntem e busquem as informações pensando. Porque se você for correr procurar livro que diz isso, você vai ver o que o cara achou, o que escreveu o livro. Mas ele pode ter até achado errado. Então, o nosso pensamento e as nossas conclusões são mais importantes, porque os nossos pensamentos realmente nos convencem. São eles que vão viver com a gente toda a vida. Não é o pensamento dos outros. Quando você lê um livro, você lê e tem informações e você filtra no seu. No seu. Se não passa, não aceita. Se você achar que vale a pena, vamos pensar naquilo. Vamos ver se o camarada tem razão ou não. Agora, são coisas às vezes tão esdrúxulas, não vale a pena nem perder tempo com aquilo. Você deixa para lá e continue pensando. Viu, Paulo? É isso que nós temos que fazer. Que Deus nos abençoe e até a próxima.